Quando Jesus iniciou o seu ministério, ele anunciou, logo no início, logo no princípio, ele anunciou aquilo a que se propunha fazer, não é? E um dia numa sinagoga, ele leu o profeta Isaías, e esse relato está no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Ele leu o profeta Isaías e dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor." E tudo isso que Jesus disse que faria, porque ele disse: hoje se cumpriu esta palavra, esta profecia. E o Senhor veio realmente para trazer o reino de Deus, para anunciar o reino de Deus, para trazer a salvação. Por isso era o ano aceitável do Senhor. Deus estava de braços abertos para receber todos aqueles que se arrependessem. E Ele veio manifestar, vem com manifestação do poder de Deus. Por isso, Ele expulsou demónios, Ele curou enfermidades, fez vários milagres, sinais, prodígios, maravilhas. E, apesar de tudo isso, mesmo fazendo coisas extraordinárias, muitos rejeitaram e não aceitaram este Jesus que veio para a salvação do pecador. Nós podemos dizer assim: mudou alguma coisa na humanidade? Não. Hoje, muitos, perante a manifestação do poder de Deus nas suas vidas, perante a manifestação do amor e da graça de Deus nas suas vidas, continuam a rejeitar o Senhor Jesus. O texto que eu trago hoje para os irmãos está em Lucas capítulo 11, o versículo 14 até ao 28. E neste texto nós podemos encontrar Jesus realizando milagres, neste caso expulsando os demónios de um homem, e mesmo assim aqueles que presenciaram rejeitaram a Jesus. E nós vamos encontrar aqui neste texto, eu gostaria de falar com os irmãos sobre 4 formas, 4 maneiras de rejeitar Jesus, que encontramos aqui neste texto. Mas vamos ler o texto em Lucas 11, 14 até 28. Diz assim a palavra de Deus: "E estava ele expulsando um demónio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demónio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns diziam: ele expulsa os demónios por Belzebu, príncipe dos demónios. E outros, tentando-o, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. Ora, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demónios por Belzebu. E se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Quando disse aos irmãos que nós
iríamos encontrar aqui 4 maneiras de rejeição de Jesus, vamos ter de analisar o texto. O texto é muito complexo, não é? Porque ele fala que Jesus estava a expulsar um demónio que mantinha ali um homem mudo, preso, escravizado, como em muitas outras coisas, e podemos dizer que esta é a situação de todo aquele que não conhece a Cristo. Ele está dominado por Satanás e está escravo do pecado, escravo dos vícios, escravo, e muitos deles ao ponto de estarem mesmo possuídos pelo demónio. E quando Jesus chega perto daquele homem, Jesus opera um grande milagre. Jesus expulsa o demónio, liberta aquele homem. Tal foi a libertação que diz aí que a multidão ficou maravilhada, espantada. Em outros textos dizem que eles dizem, mas quem é este? Como é que ele faz isto? Não é? Mas houve logo alguém que disse que não era ele que fazia. Não, ele faz isso, mas isso é coisa do diabo. De Belzebu. De Belzebu. Outros disseram, se é de Deus eu quero ver mais. Faz outro milagre, não é? Faz aí um sinal do céu. Faz aí qualquer coisa espantosa, maravilhosa, assim, grandiosa, para a gente ver. Então, começamos a ver aqui pessoas que, perante a manifestação do poder de Deus, negam o poder de Deus. E esta é uma forma de rejeitar a Deus, de rejeitar a Jesus. É negar o poder de Deus. Deus é poderoso. E todo aquele que nega o seu poder e a manifestação do seu poder está a negar, está a rejeitar a Jesus. Ele expulsa os demónios por Belzebu, o príncipe dos demónios. Diante dos seus olhos estava um grande milagre que o Senhor tinha feito, mas eles negaram. Não aceitaram, não acreditaram, atribuíram isso ao demónio, atribuíram isso a outro. Belzebu, nós encontramos várias referências na Bíblia. Lembro aquela de 2 de Reis, capítulo 1, versículo 1 a 3, onde ele é também conhecido como o Senhor das Moscas, não é? Belzebu, um dos nomes dos deuses dos filisteus, mais conhecido por Baal-zebu. Agora, eles estavam a ter uma atitude muito parecida, muito semelhante com aquela atitude que o povo de Israel teve quando saíram do Egito. Quem libertou o povo de Israel do Egito? Foi Deus. Usou Moisés, fez milagres à frente deles, pragas, abriu o mar vermelho, eles passaram a seco, Deus fez milagres. Mas no deserto, quando Moisés subiu ao monte e demorou mais um tempo, eles fundiram o ouro, fizeram um bezerro de ouro, adoraram esse bezerro de ouro e tiveram ainda o descaramento, os irmãos podem ler isso em Êxodo, capítulo 32, versículo 4, de dizer ao povo, estes são teus deuses, ó Israel, os que te tiraram da terra do Egito. Quer dizer, Deus tirou, fez milagres, mas o que é que eles dizem? Quem libertou foi este ídolo, este bezerro de ouro que a gente aqui fez. Negaram a Jesus, assim, estes negaram a Deus como tal, como aqui nesta passagem vemos eles negarem Jesus, negando o poder de Deus, negando a obra de Deus, não reconhecendo o poder de Deus e atribuindo o milagre a Belzebu. E hoje, como é? E nós? Como fazemos? Deus opera na nossa vida, na minha, na tua, na do nosso irmão, do nosso amigo. E o que é que nós dizemos? Não foi Deus, foi a sorte. Ele teve sorte. Foi coincidência. Foi o acaso. Ou então fomos nós. Ou foi o médico. Ou foi o amigo. Ou foi aquela cunha, aquela pessoa que a gente tinha conhecida lá na repartição ou que nos arranjou o emprego. É isso que a gente diz. Muitas vezes. Não foi Deus. Às vezes até vamos dizer, foi a minha esperteza, minha sabedoria. Eu consegui isto. Nós rejeitamos a Cristo quando nós negamos
que aquilo que tem acontecido, a obra grandiosa que aconteceu, foi manifestação, foi obra do poder e da graça de Deus na nossa vida. Mas uma segunda maneira de nós mostrarmos que rejeitamos a Cristo é fazendo aquilo que os outros fizeram no versículo 16. Tentando, diz o versículo 16, pediram um sinal do céu. Tentando, diz aí, tentando. Outros, tentando, pediam-lhe um sinal. A atitude de quem pede um sinal não é diferente da atitude de quem nega que Jesus é que fez o milagre, que Deus é que operou a maravilha e atribui a outra pessoa. Porque esta é aquele que diz, eu só acredito vendo. Se só acredita vendo, então não acredita, está a rejeitar aquilo que Deus fez. Isto é uma manifestação de incredulidade. Para estes, Jesus respondeu no versículo 29. No versículo 29, Jesus diz, maligna é esta geração. Ela pede um sinal e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Aquele profeta que esteve 3 dias na barriga do peixe e depois foi vomitado na praia. E Jesus estava a fazer referência à sua morte e à sua ressurreição. 3 dias depois ele ressuscitaria. Para que nós pudéssemos crer nele, crendo, nos arrependêssemos e fôssemos salvos. Mas o que é que estes estavam a fazer, os que pediam um sinal? Diz aqui que era tentando, desafiando Deus, provocando Deus. Isto sim é estratégia de Belzebu. Porque quando Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo que o tentou, depois dele ter resistido à primeira tentação, quando o diabo disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E ele disse, nem só de pão viverá o homem. Mas depois levou-o ao pináculo do templo, um lugar muito alto, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te sustenham e não te aconteça mal algum. O que é que o diabo estava a dizer? Olha, vai lá, atira-te, depois os anjos apanham-te no ar, toda a multidão que está lá embaixo vai ver, vai aplaudir, não é? Tu és o maior. E Jesus o que disse? Assim, pois é, se eu fizer isso, é um sinal fantástico. E as pessoas vão crer em mim mais facilmente. Eu vou ser o super-homem. O que é que Jesus respondeu? Não tentarás ao Senhor teu Deus, porque está escrito. Não tentarás ao Senhor. Não vais provocar Deus, não vais pôr Deus à prova, não vais tentar. Tentar não no sentido de tentar Deus a fazer um pecado, mas de provocar. É na ideia de provocar, de desafiar Deus. Às vezes nós desafiamos Deus, não é? Eu confio na proteção de Deus, mas eu não vou para a autoestrada, fechar os olhos, atravessar a autoestrada, dizer, Deus vai me proteger, podem passar os carros todos, nada me vai acontecer. Isso é loucura e desafiar Deus. Estes desafiaram Deus. E esta é uma forma também de rejeitar a Jesus. Pedir um sinal não é sinal de fé. Não é sinónimo de fé. Muitos daqueles que dizem, Senhor, faz um milagre na minha vida. Às vezes não é porque acredita que Deus faz um milagre. Às vezes é porque quer que Deus faça um milagre para ter fé. Para poder acreditar nele. Agora eu creio. Agora já vi. Mas Jesus disse, bem-aventurados os que não veem e creem. Então temos aqui duas maneiras já, duas formas de estar a rejeitar Jesus. É a primeira, negando que aquilo que acontece nas nossas vidas, a manifestação do poder de Deus não é de Deus. É de outra coisa qualquer, do diabo ou de alguém. A outra é querer mais ainda. E não chega. Ainda preciso de mais provas. E desafiamos a Deus pedindo sinais, quando Ele já nos deu um sinal. Quando Ele já provou o seu amor para connosco, o seu poder na nossa vida. E tantas vezes nós, depois de termos recebido uma grande bênção, ainda estamos a pedir, se Deus ainda fizesse mais qualquer coisa, aí acreditava. Mas há aqui um terceiro aspecto.
é que nesta acusação que eles fazem a Jesus, Jesus argumenta dizendo que isso não tem lógica. Não tem lógica. Quando ele diz, como é que o diabo vai se expulsar a ele mesmo e vai dividir o seu reino, vai enfraquecer o seu reino? Isso não faz sentido. Não faz sentido. E, no meio de tudo isto, ele vai dizer que aquele que é o valente é derrotado por um mais valente ainda. O diabo foi derrotado por Jesus. E chega ao versículo 23 e diz: quem não é comigo é contra mim. Ou seja, assim como o diabo não divide o seu reino, Deus também não tem o seu reino, nem quer o seu reino dividido. Ou nós estamos com Jesus, ou não estamos com Jesus. Isto significa o quê? Que não há lugar para neutralidade. Não há lugar para indiferença. Ou decidimos sim, ou se não decidirmos sim, eu ainda não decidi por Jesus. Se ainda não decidiu por Jesus, já fez uma decisão. Por não Jesus. Quem não decide o sim, mantém-se no não. Não há neutralidade. E a terceira forma de nós rejeitarmos a Jesus é mantermos uma postura de indiferença e de neutralidade perante o poder e perante a ação de Deus na nossa vida. Não dizer sim é o mesmo que dizer não. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus diz, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, o versículo 24, buscando repouso e não o achando, diz, tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Uma casa limpa, varrida. E quando Jesus ensina, o que é que ele está a dizer? Está a dizer que muitas vezes Deus liberta. Muitas vezes Deus arruma a tua casa. Mas nós não fazemos mais nada. Queremos que Deus faça alguma coisa na nossa vida, mas depois não lhe entregamos a nossa vida. Não lhe damos a nossa casa. Esta é uma expressão simbólica que o Senhor Jesus usa muito e que a palavra de Deus nos dá. Quando em Apocalipse diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que opera milagres, aquele que organiza a nossa vida, aquele que responde às nossas orações, Ele quer habitar contigo. Todo aquele que aceita Cristo recebe o Espírito Santo. E essa é uma garantia que mais Espírito nenhum vem. Às vezes há pessoas que ainda pensam que um crente pode ser possuído por algum demónio. Não. Onde está o Espírito de Deus não há outro. Onde está o Espírito de Deus não vem outro. E a maneira de não termos a nossa vida destruída pelo inimigo das nossas almas é convertermos-nos, é aceitar Cristo. Porque quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós. É a garantia que a Bíblia dá. A casa não fica vazia para ser ocupada por invasores. E o que o Senhor diz é que nós não podemos ficar indiferentes, não podemos ficar neutros à pessoa de Jesus, ou sim ou não. O que Deus diz é que quando eu não digo sim, eu já estou a dizer não. Por isso o Senhor diz para nós sermos ou frios ou quentes. O morno, o indeciso, o neutro é vomitado por Ele. Qual é a tua posição em relação a Jesus? Ainda estou a pensar. Enquanto pensas, estás a dizer não. Talvez um dia, enquanto esse dia não chega, estás a dizer não. Esta é uma forma de rejeitar Jesus. Não decidir por Ele, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, quem não é comigo, é contra mim. Então, a terceira maneira de rejeitar a Cristo é a indiferença, a neutralidade. Para Deus não há lugar à neutralidade. Muitos experimentam o poder de Deus, o poder libertador de Deus, mas não aceitam Cristo.
O Espírito Santo não habita neles, na casa deles. Então voltam ao pecado, voltam à miséria e voltam a ser dominados por Satanás. E ainda, porque ele acha que é o dono da tua vida. E fica pior. Eu trabalhei muitos anos, irmãos, principalmente quando estava no Alentejo, com jovens toxicodependentes. E muitas vezes acontecia que alguns desses jovens entravam em centros de recuperação cristãos. Eles ouviam o Evangelho, eles ao mesmo tempo iam tratando da sua dependência e libertavam-se. E era bonito ver aqueles jovens, ao fim de um tempo, com o rosto mais alegre, engordavam também, o seu raciocínio, a sua conversa mudando. Mas muitos deles ficavam por aí, não aceitavam Jesus. Não enchiam a casa com alguma coisa diferente e boa, que era o poder de Deus na sua vida. Saíam achando que estava tudo bem. Passado um tempo, estavam pior do que da primeira vez. Irmãos, eu tenho comigo, assim, um molho de fotografias desses jovens. Eu posso passar ali e vejo, olha, este converteu-se, está em tal parte, está com a sua vida organizada. Olha, este morreu. Muitos deles voltaram a um estado pior de dependência que os levou à morte. Outros a um estado pior de dependência que os levou à prisão. E outros à loucura. E é isto que o Senhor Jesus está aqui a dizer. Não decidir por Ele, não dizer sim a Jesus, é criar condições para que o seu pecado, para que o seu estado fique pior, o seu estado espiritual. Então, esta é a terceira forma como nós podemos rejeitar a Jesus. É não decidir, é ser neutros, ser indiferentes. E, finalmente, temos um quarto grupo aqui representado por uma mulher que apareceu lá na multidão. Jesus está a falar, a multidão está a ouvir, e há uma voz que grita, no versículo 27, dizendo, esta mulher, levantando a voz, ou seja, fazendo sobressair a sua voz sobre todas as outras, diz-lhe, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. O que é que esta mulher estava a dizer? Ela estava a dizer que viu o poder de Deus ser manifestado pela obra que Jesus tinha feito. Viu e espantou-se tal como os outros. Maravilharam-se com aquilo que fez. E em vez de dizer, Jesus, tu és maravilhoso, o que é que ela disse? Jesus, a tua mãe é uma maravilha. A tua mãe é honrada. Hoje, nós temos a mesma maneira de rejeitar a Jesus, que é transferir a glória que Ele merece para o outro. É uma transferência da glória de Deus para o outro. É não reconhecer que foi Ele e atribuir a gratidão ou a glória a outro. A Maria, ou a um santo, ou ao pastor, ou à igreja. Às vezes dói-me o coração quando ouço alguém dizer, a minha vida era assim, precisava disto, daquilo, e ainda bem que eu conheci a igreja, porque esta igreja transformou a minha... Não foi a igreja, foi Jesus. A glória é para Jesus. Que foi tão bom ter conhecido o pastor. A glória não é para o pastor, é para Jesus. É para Jesus. Se eu não tivesse conhecido aquela irmã que era minha vizinha, ou aquele irmão que era meu vizinho, ou meu colega de trabalho, que ele é que me fez mudar. Não, é Jesus. Transferir a glória que é do Senhor e que pertence a Ele e só a Ele, para outro objeto qualquer ou para outra pessoa qualquer, é rejeitar o poder de Deus, é rejeitar a Cristo. Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Esta mulher dá as honras à mãe de Jesus. Não dar glória a Deus por aquilo que Ele faz é não reconhecer o poder de Deus. Mas eu não faço isso.
Mas deixa-me pensar noutra maneira de fazer isto mesmo, que é o seguinte. Às vezes nós estamos aqui juntos, reunimos-nos nos nossos grupos de oração, no culto de oração, no culto aqui pedimos oração. Irmãos, eu estou a precisar muito de oração, orem por mim, eu preciso de ver Deus trabalhar aqui. Nós oramos. E Deus responde, Deus faz o milagre. Não ouvimos mais nada. Passado um mês ou algum tempo, então irmão, então irmã, nós oramos, Deus, sim, Deus respondeu, sim, então mas não disse nada, não deu glória a Deus. Esta é uma forma de sermos igual a esta mulher, de rejeitar o poder de Deus, de recusar. Porquê? Porque nós pedimos, mas depois quando recebemos, calamos. A igreja quer louvar a Deus, a igreja junta-se para orar, mas também quer juntar-se para louvar. E isso aconteceu com os leprosos, lembram-se? 10 leprosos foram curados. Maravilha, está tudo bem, agora vou à minha vida. Mas um disse, não, eu vou voltar atrás e vou agradecer a Jesus. Vou louvá-lo. Isso é reconhecer que foi Ele que fez. Quando nós oramos para pedir a bênção de Deus. Quando Deus responde, nós não dizemos mais nada. É a mesma coisa que estar a dizer, Ele não fez nada. Porque nos esquecemos que foi Ele que fez. Então é rejeitar também a manifestação do poder de Deus e aquilo que Deus faz. Irmãos, nós vamos terminar dizendo que Jesus manifesta o seu poder hoje, nas nossas vidas, na vida de muita gente, na vida da igreja, tal como o fez no passado. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será sempre igual. Nós rejeitamos a Jesus, rejeitamos o seu reino, se tivermos alguma destas atitudes que hoje aqui falamos. Ou não reconhecendo que foi Ele, ou pedindo ainda mais, queremos ver mais para acreditar, ou então ficando neutros, indiferentes àquilo que Ele fez, ou atribuindo a glória a outra pessoa, ou a outro Deus, ou a outra coisa qualquer. Dessa forma, continuamos a rejeitar Jesus. E é importante que aquilo que Ele quer é fazer parte da nossa vida. É que a casa que Ele arruma, a casa que Ele limpe, seja a casa dEle. Por isso Ele diz, bato à porta, se abris a porta eu vou entrar. E vou estar lá. É importante que cada um de nós deixe Cristo habitar dentro da sua casa. Porque habitando dentro da sua casa, tendo em si a pessoa de Jesus, o Espírito Santo, e isso acontece a todo aquele que se converte, a todo aquele que diz sim a Jesus, a todo aquele que o aceita como Senhor e como Salvador da sua vida. Essa pessoa tem a casa arrumada e viverá verdadeiramente a liberdade para a qual e a alegria para a qual o Senhor o chamou. Que Deus vos abençoe. Amém.